Oi, gente, tudo bem? A gente está começando hoje mais um Diário de uma Empreendedora em Crise e o tema de hoje é: Você não é a sua empresa. Pode parecer meio óbvio o que eu estou trazendo aqui hoje, mas eu acho que para quem empreende, né, dependendo do ramo ou dependendo da pessoa, pode ser que se identifique com isso. Inclusive, até queria pedir que se você se identifica com esse tema, por favor, comenta aqui, porque eu queria saber mais sobre as outras pessoas, né, como as outras pessoas se sentem com relação a isso. Mas então vamos lá. Eu sei que parece meio óbvio falar sobre isso, tipo, nossa, né? Nada a ver o que essa guria tá falando. Mas quando você abre uma empresa, você acaba, tipo, ficando imerso dentro dessa empresa, né? Como eu já comentei em alguns vídeos antigos, você é aquela pessoa que tem que fazer tudo, né? A empresa demanda muito de você, demanda seu tempo, demanda, tipo, 100% do empreendedor, da pessoa que fundou essa empresa, né? Então você acaba se envolvendo na parte de marketing, na parte de vendas, na parte de fornecedor, compras, revenda e tudo mais, né? E chega num ponto que você tá tão imerso dentro daquilo que você acaba se misturando com aquilo, né? Então você leva muito em consideração o seu gosto, você leva muito em consideração a sua opinião, você leva muito em consideração aquilo que você acha como certo, sem perceber que às vezes a empresa, ela é uma parte de você. Você criou a empresa, mas ela não é você. E quando você cria uma empresa, ela cria uma identidade própria. A partir do momento em que ela começa a ter clientes, ela começa a ter funcionários e ela começa a desenvolver dentro do mercado, ela já não faz mais parte de você. Eu gosto muito de fazer a comparação de igual um nenê recém-nascido. Quando o neném recém-nascido ele chega, ele demanda muita atenção, ele demanda muito tempo, né? Não tem hora, não tem tempo para nada, né? Você só quer cuidar do nenê e atender as necessidades dele. Então você está 100% naquilo. Com o tempo, esse nenê vai crescendo, vai se tornando independente, vai se relacionando com outras pessoas e se tornando um ser à parte de você, né? No sentido de que ele não precisa de você mais para fazer tudo aquilo que ele precisou um dia. E, gente, ressalva as comparações. Na verdade, eu não estou nem fazendo comparação, tá? Eu estou fazendo um exemplo, né? Não estou comparando empresa com filho. Pelo amor de Deus, não me entendam mal. Eu só estou usando isso como um exemplo de que a sua empresa vai chegar num ponto em que ela não vai mais ser você, né? E os seus gostos e a sua opinião, por mais que elas sejam importantes, não é só sobre isso, né? A empresa ela acaba sendo independente por si só. Eu gosto muito de trazer isso como exemplo porque é muito fácil de entender. Quando a Vairene começou, a gente começou a Vairene porque a gente gostava muito de chás, de ervas, tomar banho de ervas, né, escalda-pés e velas. Eu e a Carla, a gente gostava muito disso e a gente achava que isso seria uma boa atividade para pôr dentro do mercado, principalmente porque tinha vindo a pandemia e estava muito em alta essa questão do autocuidado. Ou seja, a gente abriu a empresa para vender aquilo que a gente gostava, que a gente achava bom e que a gente usava diariamente, né? Então a gente começou a empresa, a gente estava desenvolvendo e tal. Chegou uma época lá, que acho que era Natal, se eu não me engano, do primeiro ano da Vairene, e a gente resolveu vender uma vela que era o dorso de Vênus, né? Era uma vela desse tamanho, assim, que ela era o dorso daquela estátua de Vênus. Aí a gente se emocionou, ficou muito feliz, porque a vela era um sucesso e tal. Compramos 25 quilos de parafina para fazer a vela. Eu fiz um monte de vela, porque eu achei que não ia aguentar de tanto vender. Gente, lançamos a vela. Eu achei que a gente não ia aguentar de tanto vender. Gente, lançamos a vela. A gente não vendeu duas velas. Sem brincadeira nenhuma, assim, ó. Não vendemos, não deu boa. Ficamos lá com 25 quilos de parafina, um monte de vela feita, né? Porque isso foi tempo, foi energia, foi tudo que eu não preciso nem citar aqui. Por quê? Porque a gente quis vender algo que a gente gostava. Em momento algum, a gente chegou para o nosso público e perguntou assim: vocês gostam disso? Né? Você que consome voairene, você gosta de vela com o dorso de Vênus? Você sabe o que é o dorso de Vênus? E esse exemplo ele é ótimo porque ele explica muita coisa do que eu estou tentando falar aqui para vocês, né? De que a empresa ela vai muito além de você e ela vai muito além do seu gosto e ela vai muito além da sua opinião. Se você tem uma empresa que você quer que ela expanda, você precisa separar essas coisas, porque vai chegar num ponto em que o seu gosto e a sua opinião não vai ser a mesma coisa que o seu público quer, entende? E isso é muito importante. E outro motivo pelo qual eu quis trazer esse assunto aqui para vocês é porque foi uma coisa que eu sofri muito, sabe? Porque a Vairene começou com eu colocando os meus gostos e a minha opinião em tudo.
Só que chegou num ponto que a Vairene desenvolveu tanto, ela já tinha um público tão desenvolvido, que só o que eu gostava já não fazia mais sentido, entende? Tanto que a persona da Vó Irene, desde o começo até agora, já mudou muito. E hoje em dia, a persona da Vó Irene tem muito mais a ver com a Carla do que comigo. E eu precisei aprender a me adaptar com isso, né? Como eu quero que a empresa dê certo, eu quero expandir essa empresa, eu tive que me adaptar e trabalhar de forma profissional mesmo. Então, eu me tornei uma profissional dentro da empresa, separando os meus gostos. E uma coisa importante com relação a isso é que, assim, eu estava tão imersa dentro da Vairene, colocando tudo aquilo que eu gostava dentro da Vairene, que eu e a Vairene a gente já não se separava mais. Agora, com o tempo, depois de tudo isso que aconteceu, né, que a Vairene, que eu entendi que a Vairene teve essa separação, que eu não sou a Vairene não é eu, que também foi um processo bem doloroso para mim, eu consigo viver as coisas que eu gosto super, tipo, nas minhas horas de descanso, e na hora que eu preciso trabalhar na Vairene, estar na Vairene, eu estou 100% profissional na Vairene. Ou seja, eu consegui separar as coisas com o tempo. E é por isso que eu trouxe esse tema para vocês, né? Que você não é a sua empresa, que seu gosto, suas vontades, nem sempre vão ser o que vai prevalecer. Principalmente quando chega num ponto em que você já expandiu tanto a sua empresa, que você já tem funcionário, que você delega funções, que tem outras pessoas por trás disso. Por exemplo, a gente, hoje em dia, contrata pessoas para ajudar a gente ali na parte do marketing, do brand, nessa parte de expansão da empresa. Agora nós temos 5 pessoas dando opinião, né? Porque nós temos pessoas que trabalham diretamente com aquilo, não somente aquilo que eu acho que é bom ou que eu acho que vai dar certo. A gente precisa de olhares técnicos de pessoas que entendem sobre aquilo e a gente precisa aplicar. Ou seja, eu tive que aprender mais uma vez a me repaginar dentro desse processo profissional e de empreendedora para poder focar na Vairene. E é por isso que eu trouxe esse tema hoje para vocês. Com isso, vamos falar sobre um negócio que eu falo, acho que todo vídeo eu falo sobre isso, que é a importância de se organizar, né? Então, quando chega num ponto em que você entende e você já pratica a ideia de que você não é a sua empresa, chega no ponto em que você vai precisar fazer o quê? Se organizar. Por quê? Como gestor e empreendedor dessa empresa, você precisa saber tudo o que está acontecendo. Eu não acho que isso está errado. Não no sentido de que o seu sim e o seu não sejam referências, mas no sentido de que você esteja por dentro das coisas que estão acontecendo, né? E é por isso que você precisa se organizar. A partir do momento em que você tem uma empresa organizada, fica muito mais fácil de você entender em que passo a sua empresa está, entende? Então, em todos os parâmetros, em todos os assuntos que a gente trazer, no final das contas a gente vai parar na organização. Porque quando tiver tudo organizado, você vai conseguir saber o que está acontecendo em funções que você não vai precisar estar 100% imerso para entender. Sabe como? Você, né, que tem uma empresa ou que quer abrir uma empresa e quer que a sua empresa cresça de forma exponencial, eu indico que você já tenha isso em mente. Então, entenda que você não é a sua empresa, que a sua empresa ela é um ser separado de você, que vai chegar em momentos em que vão ter outras pessoas que também vão tomar decisões sobre elas, tudo isso visando o bem da empresa, e que você vai precisar se organizar nesse processo todo para que você consiga delegar as funções, consiga gerenciar a empresa, mas ao mesmo tempo sendo um profissional e deixando aquilo que você gosta e aquilo que pertence a você para o seu descanso e para aquilo que é pessoal seu, beleza? E é isso, gente. Esse diário e esses vídeos que eu tô fazendo, na verdade, são uma forma que eu encontrei de ajudar as pessoas a terem uma visão um pouco mais positiva e terem o dia a dia mais positivo com relação a esse empreendedorismo de verdade, né? Eu sempre bato nessa tecla de que tem muita gente no mercado falando o que que você tem que fazer, mas são pessoas que já faturam milhões, né? Então eu tô aqui para falar com vocês, espero que um dia eu seja essa pessoa que fatura milhões para poder falar com vocês, mas enquanto eu não sou, eu estou aqui para compartilhar o dia a dia e um empreendedorismo mais real que existe por aí. E poder fazer com que vocês tomem decisões com mais calma e às vezes entender que você não está sozinho no barco, entendeu? Tem um monte de empreendedor assim nesse mesmo barco que eu e que você, e que tá tudo bem e que a gente pode se ajudar. Então, se esse é o seu caso, por favor, comenta aqui embaixo, porque eu estou interessada em saber como foi esse processo para você, né? E se isso aconteceu com você. E se de alguma forma eu conseguir te ajudar em algum pensamento, em alguma solução, alguma coisa que seja construtiva dentro do seu negócio, tá? Obrigada, gente. Espero que vocês gostem. Lembrando que toda quinta-feira eu posto um artigo lá no meu LinkedIn e que todo domingo tem vídeo aqui no YouTube. Espero que vocês gostem e até a próxima, tá? Tchau!